É, voltando para os administradores. Então, eu busquei compreender, porque eu pensava assim comigo, né? Não tem senhor de escravos. Então, quem dita a voga dentro dessa fazenda? Aí eu fui estudar a administração dessa fazenda. Quem eram esses homens? E eu observei o seguinte, que muitos desses administradores criaram fortunas, sendo administradores da fazenda de Santa Cruz. Tem um caso até famoso, que é do Inácio José Garcia, que eu administro, eu analiso 2 administradores muito importantes na fazenda, que foi o Inácio José Garcia, ele ficou 10 anos na administração da fazenda, e tem o José Saldanha da Gama, que ele fica 4 anos e ele restabelece toda a administração da fazenda. E esses homens fizeram verdadeiras fortunas. Então, você observava que esse cargo era de suma importância. E eles tinham um ordenado anual de R$800.000, só para você ter uma noção, um ordenado de R$800.000 no Império possibilitava você ser senador do Império, né? Era um dos pré-requisitos, né? Então, você observava que esses homens, a maioria deles eram militares. Eu não consegui dimensionar por que essa escolha por militares, mas eu percebo que a mordomia imperial, eles indicavam somente militares, coronéis, tenentes-coronéis, sargentos, para serem administrador da fazenda. Encontrei muitos médicos e também encontrei alguns gato-pingado que era indicação política, por exemplo, o Barão de Sorocaba, né? Ele foi administrador da fazenda de Santa Cruz, né? No reinado de Dom Pedro I ou já nas regências? No reinado de Dom Pedro I. Ele era o pai jurídico do filho de Dom Pedro I. Ele foi de Delfim 1824. É filho de... 1824 a 1829. Ele foi administrador da fazenda, ficou um bom tempo, fez fortuna também. Então, tipo assim, o que eu observo, quando eu fiquei analisando a fazenda, eu falei assim, rapaz, essa fazenda aqui era cobiçada, porque todo mundo que entrava aqui pobre, sabe, ia rico, né? Eu acho que ou o salário era muito bom, desculpa o meu sarcasmo, sabe, Bruno? Porque você observa que muitos saíam riquíssimos da fazenda. Então, eu pude observar isso daí, que não era qualquer cargo dentro da estrutura. E esse cargo de administrador possibilitava muitas benesses dentro da estrutura da época. Então, era eles que controlavam toda a fazenda como um todo. E o Inácio José Garcia, ele é muito interessante. Tem um que comentou aqui, que é meu tataravô. Leandro está falando que o Inácio José Garcia é o tetravô dele, é o pai da atriz. Olha os... olha os meandros, olha os meandros. Então, o Inácio José Garcia, ele era um médico. Primeiramente, ele foi assumir a função para controlar uma epidemia que estava tendo na fazenda. Uma coisa muito interessante também que eu encontrei, Bruno, que os escravos da fazenda, eles eram vacinados. Ah, que legal. Eles eram vacinados, o hospital tinha um hospital, e eu analisando os relatórios, eu encontrei assim, vacinamos tantos escravos. Isso é uma coisa assim, então você observa como que a fazenda tratava esses escravos. É muito diferente, né? E o Inácio Garcia, ele foi administrador de 1856 a 1866, ele foi administrador da fazenda, ele foi delegado, juiz de paz, foi vereador da Câmara do Rio de Janeiro, Só que eu encontrei o testamento dele, ele realmente fez fortuna na fazenda, só que ele mudou a ótica do que era a fazenda, buscando aumentar a produção da fazenda. Ele tirou todos aqueles costumes que aqueles escravos tinham e ele encontrou resistência por parte dos escravos. O que acontece, pessoal? O pessoal entende que o escravo ele sempre estava a questão do escravo senhor era chibata todo dia, não era. O escravo ele também tinha outras formas de resistência. Então, tem historiadores que falam sobre essa questão de negociação e conflito, né? Então, existia uma certa negociação.
Existia uma certa forma, assim, para manter a paz nas senzalas, né? Então, esse administrador, ele tinha que ter meios para não sublevar, né, como que fala, né, essa escravaria. E o Garcia, ele não soube trabalhar muito bem isso. Primeira coisa que ele faz, ele tira a roça dos escravos. Ele faz com que todos os escravos e todos os comerciantes comprem o leite da padaria dele. Ele tira os finais de domingo, ele tira os finais de semana para os escravos trabalhar para si. De folga, ele tira. De folga, que era para o trabalho próprio, né? Para a sua roça, né? Isso, ele tira esse trabalho. O que ele faz? Os escravos, por si só, compravam as suas roupas, né? Na realidade, eu até vou mostrar depois uma figura aqui, que mostra um pouquinho, porque as mulheres, elas usavam somente uma saia e os seios ficavam de fora, né? Ele troca isso por roupas. Então, você vê que ele muda todo o cotidiano da fazenda. E tem uma coisa muito séria que acontece na fazenda, que é o quê? A Guerra do Paraguai. Muitos escravos da fazenda de Santa Cruz são enviados, em torno de 400 escravos. Isso gera uma crise demográfica muito grande, se deve a uma crise muito grande demográfica na fazenda. E aí começa as deserções na fazenda de Santa Cruz, escravos indo ao imperador. É uma coisa muito interessante, que quando o imperador vai visitar a fazenda, esses escravos, o imperador Dom Pedro II, ele fala assim, muitos maltrapilhos, pedindo clemência, pedindo misericórdia pelo administrador da fazenda, e o Dom Pedro II, ele dá no diário dele, ele fala, eu fui à fazenda, visitei a fazenda está bem, o senhor Inácio Garcia está muito bem, buscando o crescimento econômico da fazenda, a produção. Só que ele determinou que o Inácio, que todos os castigos físicos da fazenda fossem abolidos a partir daquela data. Ele fala, não vai haver mais castigos. Que ano foi essa visita, João? 1866. Eu encontro até isso. Foi justamente na gestão do Garcia. Aí o Garcia sofre uma tentativa de assassinato, né, envolve todo o processo, isso vai nas mídias, eu trabalhei muito com os jornais da época, até tem uma coluna na época que chamava Façanhas Garcianas, e toda hora, tipo assim, parece hoje, sabe assim, toda hora tem uma notícia nova. Aí, tipo assim, e o jornal questionando o imperador, questionando a mordomia, como que vocês deixam um homem cruel administrar a fazenda. Tipo assim, eu percebo o que o Garcia quis fazer, ele quis aumentar a produção da fazenda, mas ele quis quebrar uma regra já existente dentro da escravaria como um todo. Os costumes, né, os direitos consuetudinários garantidos, né? E ele sofre muito com isso, depois ele sofre essa tentativa de assassinato, e também nesse período há a existência de um quilombo, chamado Quilombo do Garcia. São escravos que fugiam da fazenda de Santa Cruz, porque realmente, se você analisar os relatos, analisar as fontes, você vai ver que a ótica mudou totalmente, o cotidiano da fazenda mudou totalmente. Então, esses escravos não se adaptaram. Então, você vê que, e até interessante, é que o Garcia morre de uma forma suspeita. Eu acredito que ele foi assassinado, mas não encontro a forma que ele morreu, justamente por ele tentar, porque ele muda o cotidiano dos escravos, ele muda a rotina do comércio, porque esses escravos... Gente, para e pensa, você tem uma comunidade de 2.000 escravos, você tem uma comunidade de escravos que produz excedentes, que tem escravos pescadores, tinha escravos de Santa Cruz que saíam, iam até Baía de Sepetiba, pescavam, pegavam esses peixes e vendiam na comunidade. Então, tipo assim, o cara mudou toda a rotina do ambiente ali, e ele sofreu muito com isso. Mas aí eu analisei os inventários dele, analisei boa parte dessa documentação, e eu percebi que ele quebrou a questão do cotidiano e dos direitos, e ele sofreu muito com isso. Ele ficou até 1866, é até questionável, eu acredito que ele tinha muita influência na época,
Garcia tinha muita influência, por ele permanecer na administração da fazenda por tanto tempo, mesmo com tantos problemas que ele encontrou. Ele foi afastado do cargo de vereador, ele ficou afastado, ele foi punido. Eu até cheguei a dar uma analisada no Código Penal da época. Ele foi punido por uma pena que eu não consegui entender na época. Ele foi afastado do cargo, acho que por 2 meses, e depois retornou, né? Foi afastado tanto do cargo de vereador quanto do cargo de administrador. Depois ele volta, fica um tempo e veio a falecer. E acontece, aí eu constatei o seguinte, que quem administrava essa fazenda, conduzia todo o cotidiano, eram os administradores. Então, esses homens tinham que ter um tato muito grande para conduzir essa escravaria, para manter essa condição social. Aí depois eu analisei o Saldanha da Gama, né, que foi um botânico, um engenheiro totalmente diferente, e ele restabelece toda essa estrutura. Ele volta os costumes, e ele é até elogiado, né? E é onde que eu consegui encontrar mais informações, que foi sobre os escravos músicos, que ele começa a me dar informações do que eram os escravos músicos da fazenda, qual era a função dos escravos músicos da fazenda.